Bom dia a todos, particularmente àqueles que estão lá em casa, que somos praticamente todos também. Gostava de meditar convosco nesta manhã que Deus trabalha no confinamento, é o nosso tema. Gostava de fazer uma pergunta: há quanto tempo estamos em confinamento? Há muito, não é? São já alguns meses, perto de um ano. Muitos de nós estamos a ficar saturados, cansados, particularmente os profissionais de saúde, os bombeiros e todo o pessoal que todos os dias tem que trabalhar e correr perigo para que todos os outros possamos ter, no mínimo, as condições e alguma segurança. Mas eu continuo a fazer outra pergunta. Como é que reagirias se em vez de alguns meses o confinamento a que estamos submetidos fosse de 40 anos? Aconteceu com Moisés, o servo de Deus, e depois caminhou com o povo outros 40 anos. Deus tinha algo extraordinário, direi mesmo maravilhoso em vista para Moisés fazer. Deus tinha uma missão especial para ele. Estamos cansados e subcarregados com a situação e temos vivido, mas Deus tem um plano grandioso para os seus filhos, para ti e para mim também. À nossa volta, a maioria das pessoas estão desencorajadas e com conclusões quase sempre negativas. Às vezes, vamos também na onda do negativismo, mas Deus está sob o controlo e nada acontece que não tenha a sua permissão. No deserto, falou o povo, no deserto falou ou rebelou-se contra Deus. Eu vou centrar os pensamentos com o Salmo 78, porque o Salmo 78 faz um resumo do êxodo. As pessoas saíram desde Moisés, a travessia no deserto e tal, e até Davi, que ele escreve o Salmo. Não vou ler seguido, mas vou ver alguns versículos. Vou começar com o 19, citando, como eu disse, que o povo falou contra Deus. Estou a usar exatamente o termo que a minha Bíblia tem. Falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos uma mesa de deserto? Quando o povo caminhava no deserto em direção a Canaã, perguntaram várias vezes, não foi esta só, se era possível Deus fazer alguma coisa. E este desafio é trazer uma mesa no meio do deserto. Por diversas vezes, Deus preparou não apenas uma mesa, mas um banquete no meio do deserto. E o que é um deserto? Eu não estou a fazer um desafio aos teus conhecimentos geográficos, mas o que é um deserto? É um lugar onde não há nada nem ninguém. Nesta situação do Covid, parece que estamos sozinhos. E quando nos sentimos sozinhos, pensamos que estamos no meio do deserto. Ou, direi mais, nos vários desertos que a vida tem para nós. Já alguma vez sentiste-se assim, como se estivesses no deserto? Já passaste pelo deserto? A boa notícia é que o deserto não é um lugar de morada, mas pode ser um lugar de passagem temporária. O teu lugar e o meu lugar não é no deserto. Estamos a passar por ele, mas vamos adiante, rumo à vitória. E começo com a mesma pergunta: é possível ter uma mesa no deserto? E responderei categoricamente: sim, é possível. E vamos refletir as palavras deste salmo, que tem um historial desta travessia, e compreender como Deus nos prepara uma mesa no deserto. O verso 14 do mesmo salmo diz: guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo.
O povo de Deus era protegido pelo Senhor, que o acompanhava com uma nuvem que manifestava a glória de Deus, o Shekinah de Deus. Essa nuvem durante o dia era uma sombra contra o calor forte do deserto e durante a noite tinha a aparência de fogo a alumiar e a aquecer o povo contra o frio e a escuridão do deserto. E deserto passou a fazer um sentido diferente para mim, depois de eu e a minha família termos passado 4 anos na Namíbia e vivemos algum tempo numa carruagem, uma daquelas casas móveis que o exército americano usa, aquilo é tudo metálico. Fizemos ainda um telhado duplo para ver uma caixa de ar, mas mesmo assim, no local onde era a nossa cozinha, todos os dias era o mesmo festival. O nosso termómetro marcava entre 52 a 54 graus centígrados. Mas no mesmo espaço, por volta entre a meia-noite e as 2 da manhã, dava 0, 1, 2 negativos. E por isso tenho uma noção, quando penso no deserto, porque vivi aquela situação. As nossas filhas tiveram todas que ser operadas à garganta por várias situações de saúde, exatamente por este choque térmico que é o deserto. E quando passamos pelos desertos da vida, pelo sol escaldante, pela frieza e a escuridão, a presença do Senhor sempre nos acompanha, ainda que tenhamos que passar por uma pandemia, pelo vale da sombra da morte, como escreveu o Davi no Salmo 23 e o verso 4, pelo vale da sombra da morte, como Ana Ruth citou o Salmo 122, mas eu tenho algo aqui do Salmo 121, e o Salmo 121, a falar ainda também destas andanças, o verso 6 diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então, traz algo de esperança. Quando te estás a sentir incapaz de fazer alguma coisa para melhorar esta situação, sentes queimar ou esfriar o coração, a glória do Senhor te protegerá. Também, ao longo do Salmo 78, vemos todo o historial que o povo voltou-se a rebelar, a exigir que Moisés os saciasse de água. E o Salmo 78, verso 15, diz assim: no deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, de manar água como rios. A situação é um bocado mais complicada, até que foi uma situação em que Moisés, tendo uma liderança dura, uma liderança ativa e efetiva, mas também teve momentos em que estava cheio, transbordou, e a ordem do Senhor era que ele falasse à rocha, e ele deu-lhe com o bordão 2 vezes. E essa foi a razão porque ele também não entrou na terra prometida, pela sua própria rebeldia. Mas a presença do Senhor resolveu estas situações. E quando o povo de Deus caminhava pelo deserto, sentiram sede e clamaram a Deus, como eu já fiz esta citação, e ver a situação que eu disse está em Números 20, também encontraram no seu caminhar águas amargas, por isso aquele lugar chamaram Mara. E Deus também voltaram-se a rebelar e chegaram a dizer: tiraste-nos do deserto, tiraste-nos daquela terra onde comíamos os alhos, a carne, os peixes, para trazer aqui para morrermos à sede, porque a água era intragável. E Deus deu ordem que pusesse um pedaço de madeira, uma árvore, quer que fosse, lá para dentro, e as águas se tornaram boas. Mas, meu querido, se o calor do deserto te faz sentir sede, este é o momento que Jesus é a água viva. Há um episódio que para mim é extraordinário, faz-me uma confusão muito grande. Faz-me confusão grande porque passei
quase 4 anos a servir o exército português e tive alguma posição assim de algum comando, e sempre que a gente se deslocava, nomeavam pessoas, uns para estar a tomar conta da bagagem, outros para fazer isto, outros para aquilo. E quando lemos o capítulo 4 do Evangelho de São João, em que o Senhor Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana, faz-me uma confusão tremenda, mas esta é a soberania de Deus nesta situação, em que vêm 13 homens, 12 discípulos de Jesus, e vão todos como se fossem os meninos de coro para comprar comida. Mas era a única razão, porque senão a samaritana não iria chegar ao poço. Ela ia à volta do meio-dia, em que o sol está a pino, com a convicção de que não encontraria ninguém no caminho para ter nenhuma conversa. Mas chega lá e encontra um judeu um pouco atrevido que lhe diz: dá-me de beber. E ela indigna-se: como dizes tu dá-me de beber, sendo eu uma mulher samaritana e tu um judeu? Mas, efetivamente, começou ali uma conversa, e vou ler um verso do capítulo 4 de João, o verso 14. Jesus, neste diálogo com a samaritana, diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Começou aqui um diálogo muito mais profundo, muito mais espiritual com esta mulher, e continua a mesma promessa. Tens sentido sede de Deus? Estás insatisfeito? Jesus é a água da vida e quer-te saciar. É o alimento do céu também, segundo o Salmo 78. Podemos ver mais alguns versículos. Quero ler um trechozinho, não um parágrafo. Entre o 24 e o 27 diz: fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada um o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento oriental e pelo seu poder conduziu o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areias do mar, fê-los cair. Então vemos que Deus trouxe o maná, que choveu, o cereal do céu, como diz aqui. Então Deus proveu um alimento para o povo. Eles comiam pela manhã o pão, não era com manteiga, como nós fazemos, mas comiam o maná para o seu alimento, mas à tarde vinham as codornizes que Deus trouxe e caíam ali à roda das tendas. Então tinham pão ao pequeno almoço e carne ao jantar, um cardápio completo. Deus sempre supre a nossa necessidade. E há um verso, talvez, eu ia dizer os janeiros, mas mais os junhos, porque é quando se completa mais um ano, vão passando, é mais profundo para mim. O Salmo 37 e o verso 25, já o decorei há muitos anos, mas diz textualmente: fui moço e já agora sou velho. Jamais vi o justo mendigar o pão, viu o justo desamparado ou a sua descendência a mendigar o pão. É algo, eu não estou a tirar isto literalmente, mas estou a aplicar literalmente à minha vida, o meu percurso, porque realmente quando estamos comprometidos com o Senhor, Ele tem bênçãos extraordinárias para nos abençoar. Jesus é o pão da vida, e vivemos dias em que estamos a completar a profecia de Amós. Amós, para aqueles que estão lá em casa e têm alguma dificuldade ainda, é o terceiro livro dos profetas menores. Depois de acabar os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, começam os 12 profetas menores: Oseias, Joel, Amós. É o terceiro livro, Amós. E o verso 11 diz assim: eis que vêm dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir
a palavra do Senhor. Chegou o tempo, e talvez seja este tempo, para que haja mais consciência e cheguemos a pensar a nossa vida e manifestar que temos fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Neste deserto no mundo, onde nada satisfaz o ser humano, só Jesus pode alimentar plenamente a tua vida. Jesus Cristo é o único que pode saciar. E, mesmo na reta final, vou fazer mais uma afirmação. Deus pode preparar-te uma mesa no deserto. O Salmo 23, talvez a passagem bíblica mais conhecida no mundo, há milhões de pessoas a citá-lo de cor. O problema não é conhecer o Salmo, o problema que eles têm é não conhecer o Senhor do Salmo. Porque quando conhecemos o Senhor dos Salmos, e o verso 5 diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, trazendo consolo. Jesus esteve no deserto por 40 dias e 40 noites. Ali enfrentou o sol quente, o frio terrível da madrugada, fome, sede e solidão. E ainda o inimigo e as feras o tentavam. Mas esta descrição está numa passagem que corresponde paralelamente. Mateus e Lucas, o capítulo 4, falam exatamente desta situação. Mas estou a citar a Mateus 4:11, que diz assim: depois de tudo isto, eis que vieram os anjos e o serviram. Bem a bonança. Depois desta tormenta tão pesada, bem, tudo isto Jesus passou para nos ensinar que passamos por desertos, mas depois temos a vitória. Jesus enfrentou o deserto para nos fortalecer, sofreu por mim e por ti, para nos ensinar que não estaremos sozinhos. Durante este tempo de pandemia, quando te sentires num deserto, lembra-te que a presença do Senhor é como um abrigo. Nós protegemos-nos, um abrigo para nós, protegendo-nos do calor e do frio. Jesus sacia-nos com a água da vida, Deus faz fluir água da rocha e chover pão e carne do céu. E que verdadeiramente, querido amigo, querido irmão, dileto ouvinte, possas abrir o teu coração e repensar, mas pensar que no meio de todas as tribulações há um caminho, há uma esperança, há uma certeza, há um Deus poderoso que está preocupado com cada um de nós. Vou citar mais uma vez o verso 25 do Salmo 37, quando Davi diz: fui moço e já agora sou velho, jamais vi desamparado o justo ou a sua descendência a mendigar o pão.